Graça e paz, amém? Amém. Hoje nós vamos ter o nosso encerramento da série As Parábolas de Jesus. Fiz até uma pausa, que era o momento de você fazer Vamos repetir? Hoje nós vamos ter o encerramento da nossa série As Parábolas de Jesus. Mas vem uma outra série por aí, muito boa também. Esse... Meus irmãos, hoje o nosso tema é oração. Uma lição sobre a persistência na oração. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 18. Lucas 18, do verso 1 ao 8. Evangelho de Lucas, capítulo 18. O texto também vai ser projetado, se você preferir acompanhar no telão. Diz assim, essa parábola de Jesus. Então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. E lhes contou: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, tampouco era sensível às necessidades das pessoas. E havia naquela mesma cidade uma viúva que frequentemente se dirigia a ele, rogando-lhe: faze-me justiça na causa que pleiteio contra meu adversário. Verso 4. Ele, por algum tempo, não quis atender. Todavia, mais tarde considerou consigo mesmo: é bem verdade que não temo a Deus, nem respeito a pessoa alguma. Contudo, esta viúva me importuna. Farei justiça a ela, para não acontecer que, por fim, venha a me aborrecer ainda mais. Então, concluiu o Senhor: atentai à resposta do juiz da injustiça. Porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los? Eu vos asseguro, Ele vos fará justiça e depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? Abaixe a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Paizinho querido, Deus amado, nós queremos colocar o nosso coração novamente, ó Deus, rendido a Ti. Ó Pai, queremos clamar que o Senhor toque as nossas vidas, que o Senhor, ó Pai, ministre profundamente, ó Pai, a cada um de nós. Queremos, ó Deus, ouvir a Tua palavra, queremos entender a Tua palavra, queremos, ó Paizinho querido, guardar ela bem firmada, bem enraizada em nosso coração, queremos praticá-la, queremos que essa palavra produza frutos em nossas vidas, ó Pai. Queremos, ó Paizinho querido, não só ser ouvintes, mas praticantes, como a carta de Tiago nos instrui. Queremos, ó Paizinho querido, ser iluminados pelo Teu Santo Espírito, nos ajuda. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, por meio dessa parábola, Jesus ele nos encoraja a orar de maneira perseverante, de maneira apaixonada, sem desanimar, sem perder a fé. Jesus ele coloca muito claramente, esse é o propósito da parábola contada. Já no verso 1 ele deixa muito bem claro. A intenção dele era advertir os seus discípulos, e nós também, quanto ao dever de orar continuamente, sem jamais desanimar. Querido, oração, ela sempre tem uma resposta da parte de Deus. Eu costumo dizer isso, que oração, ela sempre tem resposta. Porque quando você
chega diante do Senhor com o seu coração sincero, com o seu coração quebrantado diante do Senhor, quando você se aproxima dele de uma forma genuína, entregue, pode ser que não aconteça aquilo que você quer, mas de alguma forma o Senhor vai se manifestar na tua história. É por isso que a oração sempre tem resposta. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, não desista de orar. Ore continuamente, sem jamais desanimar. Às vezes a situação muda. Às vezes você é mudado por Deus, por meio do exercício da oração. Seja um homem de oração, seja uma mulher de oração. A palavra do Senhor, ela tem alguns textos que nos incentivam a orar. E todos nós temos essa firme convicção de que precisamos ser pessoas de oração. Isso faz parte da característica de um discípulo, de uma discípula de Jesus. Eu só quero destacar 2 textos aqui, porque muitas vezes a gente faz confusão com esses textos. O primeiro deles está em Mateus 21, verso 22. Você não precisa abrir, mas se quiser anotar para depois abrir o texto com calma em sua casa. Esse texto de Mateus 21, verso 22, também é uma palavra de Jesus. E ele diz, e tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Muitas vezes a gente pode fazer uma interpretação equivocada desse texto. Porque parece que eu posso me portar de uma maneira triunfalista, né? Por meio da oração. Tudo que eu quiser, eu vou pedir, Deus vai me dar. Mas a gente precisa compreender esse texto não de maneira isolada, mas analisar outros textos que falam da oração, como, por exemplo, 1 João 5, 14 e 15, que diz assim, esta é a nossa confiança, é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Esse texto de 1 João, capítulo 5, versos 14 e 15, ajuda a gente a entender qual é o sentido do que a gente vai pedir, crendo e vai receber. É quando a gente tem o nosso coração alinhado com o coração de Deus, e a gente começa a desejar aquilo que Ele deseja. E quando a gente pede o que é de acordo com a vontade de Deus, a gente recebe. Então não fique você pensando que tudo que eu vou pedir eu vou ter. Porque a vontade de Deus é a que tem que prevalecer. Deus sabe o que é melhor para você. Muitas vezes você pede coisas que Deus sabe que não é bom você ter. Então existe essa ressalva. Aquilo que você pede diante, se é da vontade de Deus, se é no tempo de Deus, se é do jeito de Deus, aí acontece. Mas oração sempre tem resposta. Lembre disso, porque o Senhor ou muda a situação ou muda você, o Senhor te amadurece, o Senhor te fortalece para passar pelo vale que você está atravessando. Oração, quando é feita de maneira genuína, quando é feita de maneira sincera, ela nunca fica sem produzir algo bom em nossas vidas. Queridos, essa parábola que nós lemos, de Lucas capítulo 18, ela é proferida por Jesus, logo depois de um breve discurso de Jesus, que está no capítulo 17, lá no capítulo 17, verso 22, até o final, o 37, Jesus está falando da sua segunda vinda, ele está falando do final dos tempos. E aí, na mesma situação, na mesma cena, Jesus emenda essa parábola de oração. E com isso Jesus está querendo nos sinalizar que não importa o quão sombrios sejam os tempos, não importa que o mundo inteiro pareça estar ruindo e se aproximando do juízo final, não importa o quão difícil esteja a sua situação, você precisa ser alguém que permanece orando. Você precisa ser alguém que insiste na tua oração, no teu clamor, sem desanimar, sem perder a fé, não importa a situação.
essa parábola sobre oração tem relação também com o discurso anterior de Jesus, porque no final, Jesus ele termina, no verso 8 que nós lemos, com essa pergunta: será que quando o Filho do Homem vier, será que na segunda vinda de Cristo, será encontrada fé em alguma parte da terra? Serão encontrados homens e mulheres firmes em Deus, orando, buscando ao Senhor? Não importa quão sombrios sejam os dias, nós precisamos ser perseverantes em oração. Olhando mais atentamente para essa parábola, eu quero que você entenda o contexto e eu quero que você entenda os personagens dessa parábola. O contexto que Jesus se utiliza para contar a sua parábola é o contexto do sistema jurídico em Israel. Como que era o sistema jurídico em Israel? Havia em Israel, em Jerusalém, o grande sinédrio composto por 71 juízes. Eles eram doutores na lei, eles eram mestres em tudo aquilo que era a lei dos judeus, do povo de Deus. Eles sabiam das tradições, eles sabiam dos comentários, eles tinham os seus mestres mais proeminentes, aqueles que faziam até escola no meio deles. Então havia esse grande sinédrio lá em Jerusalém com esses 71 juízes, e eles julgavam causas importantes. Nas cidades maiores havia também a figura dos sinédrios inferiores, que eram estruturas menores, né? Assembleias menores, compostas por 23 juízes, também nas mesmas características. Eles eram conhecedores da lei, eles eram pessoas que conheciam as tradições, sabiam das coisas do povo judeu, e eles julgavam ali, nas cidades maiores também, causas que eram levadas até eles. Mas também havia a figura do juiz que era nomeado por Roma. Você sabe que Israel estava debaixo do domínio do Império Romano. E Roma nomeava seus juízes também em cada aldeia, em cada província. E aqueles juízes, eles estavam ali para atender os anseios do imperador, de César. E aqueles juízes, eles eram gentios, eles não eram judeus. E eles também não temiam a Deus, eles não eram conhecedores da lei dos judeus e nem seguiam o Deus dos judeus. Esse juiz que Jesus descreve na parábola, possivelmente, muito provavelmente, é um desses juízes que Roma nomeou. Jesus faz uso dessa figura, de um juiz iníquo, de um juiz que não teme a Deus, que não se importa com as pessoas, de alguém que não está nem aí para o povo. E é interessante que, mesmo o juiz sendo um gentio, alguém que não era judeu, e mesmo sendo alguém que não temia a Deus, Roma obrigava que os juízes nomeados pelo império fossem sustentados pelo tesouro do templo. Era o templo que tinha que sustentar esses juízes. Para você ver como o povo gostava desse tipo de juiz, né? Eles não temiam a Deus, eles não estavam nem aí para as pessoas que os procuravam, e ainda eles tinham que ser sustentados pelo tesouro do templo. E esse era o juiz que Jesus descreve aqui. Por que a gente fala que ele é um desses? Porque lá no verso 2, Jesus diz que esse juiz da parábola ele não temia a Deus e nem era sensível à necessidade das pessoas. No Brasil parece que a gente tem juiz assim também, né? Tem gente que não teme a Deus, julgando por aí, nem está sensível à necessidade do povo. No verso 4, o próprio juiz, ele dá uma declaração a respeito de si, nessa parábola, dizendo: é bem verdade que eu não temo a Deus e nem respeito pessoa alguma. Ele é esse juiz. Esse é o primeiro personagem da parábola. Um juiz mau. Um juiz injusto.
E o segundo personagem, o único personagem além do juiz é a viúva. A viúva desamparada, mas ela é persistente. Ela tem alguma causa. A parábola não especifica qual é a causa dessa viúva, mas ela está pleiteando algo porque ela foi injustiçada, porque ela sofreu algum dano, e ela vai até aquele juiz. E você precisa também entender que, naquele contexto do sistema jurídico em Israel, naquele tempo, os tribunais eram quase que exclusivamente para homens. Se aquela viúva estava indo recorrer ao juiz, é porque não tinha ninguém por ela. Porque ela não tinha ninguém que se importasse com ela, porque ela não tinha ninguém que pudesse pleitear em favor dela. Ela era viúva, então ela não tinha marido. Se ela tivesse marido, era o marido que teria que ir até o juiz, porque os tribunais eram quase que exclusivamente só para homens. Ela não tinha filhos, ela não tinha, de acordo com o que a parábola nos sugere, se é ela que está se apresentando ao juiz, ela não tinha nem que fosse um cunhado, um primo, ela não tinha um parente distante que pudesse ajudá-la nessa causa, porque precisava ser um homem, até para que houvesse mais respeito, por conta da cultura e daquele tempo. Até se ela tivesse um vizinho próximo que se importasse o suficiente com ela, essa pessoa poderia ir ao tribunal em favor daquela mulher, mas ela não tinha ninguém por ela. Só que ela importunava, ela tinha persistência, ela era alguém que insistia em seu pedido. Ela insistia em sua demanda. Ela não desistia, ela não desanimava. E diz o verso 5 que aquela mulher estava importunando mesmo, estava causando desconforto naquele juiz. Ele próprio diz, essa viúva me importuna. E lá no verso 3 diz que ela frequentemente estava perante aquele juiz. Vez após vez, ela voltava, incansavelmente. E o termo, no grego, que é traduzido como frequentemente, como constantemente, esse termo do verso 3, é um termo que significa que ela estava buscando infinitamente. Ela estava buscando sem fim. Ela estava buscando para sempre. A ideia é que ela nunca ia terminar de pedir, se aquele homem não fizesse algo. Ela ia persistir. E isso perdurou por algum tempo, até que aquele juiz resolve julgar a causa da viúva. Ele resolve julgar a causa da viúva, não porque ele se arrependeu da sua maldade, do seu coração duro, da sua injustiça, da sua falta de se importar com as pessoas. Ele decide julgar a causa daquela viúva, tão somente porque ela insistiu. No bom português, ele resolve julgar porque ela encheu o saco, até não querer mais. E também tem uma expressão interessante aqui, essa expressão que é traduzida como importunação, lá no verso 5, e ele diz, essa viúva me importuna, o juiz declara isso. O termo grego, a expressão grega que é traduzida como importunação, é uma expressão que significa dar um soco diretamente no olho da pessoa. Ou seja, é como se ela tivesse um porrete verbal e ela estivesse ali causando dor, um desconforto, de tanto que ela insistia, de tanto que ela lutava pela sua causa. E aquele juiz cede a toda a pressão, a toda a insistência e atende. E faz justiça para com aquela
mulher. Eu lembro do meu filho menor, o Felipe. Ele não está aqui agora de manhã. A gente chegou tarde ontem em casa e hoje ele não quis saber de levantar cedo. Mas o Felipe é alguém, e eu acho que outras crianças também, vocês que são pais conhecem bem, né? Que sabem importunar. O Felipe, ele gosta muito de instrumento. Às vezes os irmãos veem ele com o violãozinho dele por aqui. Ele gosta também de uma bateriazinha que tem lá em casa. E aí tem hora que, logo depois do almoço, quando a gente quer pelo menos dar uma sossegada, nem dá tempo de tirar um cochilo, nada disso, mas a gente quer dar aquela relaxada, né? Ficar um pouquinho parado, respirar. Aí o Felipe chega perto, pai, me dá a baqueta, que ele quer ir para a bateria. Pai, me dá a baqueta. Eu falo, não, filho, deixa a gente descansar depois. A gente quer ficar um pouquinho na calma, no silêncio. Ele, pai, me dá a baqueta. Não, filho, agora não. Pai, ele junta as mãozinhas assim e fala, pai, por favor. Ele vai fazer 3 anos, né? A criancinha fofinha. Eu falo, não, filho, espera um pouquinho, depois o pai dá. Aí ele não consegue com o pai, ele vai para a mãe. Ele fala, mãe, dá a baqueta. Mãe, dá a baqueta. Mãe geralmente tem coração mais duro do que pai, né? Pelo menos lá em casa é assim, eu sou mais molenga. A Regia, ela é mais firme. Então ela consegue resistir melhor, mas ele vai, insiste com a mãe e volta para o pai, e ele muda o tom de voz, às vezes ele não conseguiu ainda, aí ele fala baixinho, ele fala, pai, dá a baqueta. E ele fica ali. Até que chega uma hora que a gente fala, tá bom, filho, vai lá, pega essa baqueta, faz o teu barulho, porque ele importunou, ficou ali, insistiu até conseguir. E Jesus, ele está ensinando que a gente precisa insistir sempre em oração. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos, sobre o sentido da parábola. O sentido da parábola. Aquele juiz poderoso, impermeável e mau, ele foi derrotado pela simples persistência de uma mulher impotente, que não tinha ninguém por ela. A mensagem da parábola, Jesus deixou bem claro, como nós já vimos no verso 1, a intenção com aquela parábola era de advertir quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. Ao contrário do juiz iníquo, Deus é justo. Ele é nosso juiz e Ele ouve quando oramos. Se até uma pessoa ruim faz justiça, quando é muito importunado, quanto mais Deus irá atender às orações de quem clama a Ele, dia e noite. Esse juiz não é uma figura de Deus. Não é para que você olhe para o juiz descrito na parábola e entenda, Jesus está querendo mostrar como que Deus é. Não. Esse juiz da parábola é alguém que não se importa com as pessoas. Jesus está fazendo a figura de um juiz mau para dizer, se até um juiz injusto, mau, cabra ruim, cede quando a pessoa insiste, importuna, que dirá Deus que é bom, que é um pai, que ama e quer teu bem. Ore, e fale com Ele, e argumente com Deus, fala com o Senhor, insiste em oração, persevere, porque diz a palavra do Senhor que Deus é galardoador daqueles que o buscam, Ele é abençoador daqueles que o buscam. Devemos buscar a Deus de forma perseverante e sem desanimar. Às vezes a gente acha
que Deus está demorando a nos atender. E a gente fica impaciente, e a gente fica, às vezes, revoltado contra Deus, e às vezes até a gente desiste de orar. Desiste. Mas não é essa a postura que eu e você devemos ter. Porque Jesus, ele foi claro. Lá no início do verso 8, ele diz: Ele vos fará justiça e depressa. Então não é Deus que está demorando. É você que está no cronograma errado. O cronograma que vale não é o teu, é o dele. É o cronograma de Deus que vale. E meus irmãos, muitas vezes nesse processo de orar e orar por algo, e insistir em oração, você vai perceber pela própria iluminação do Espírito Santo na sua vida, que o que você está pedindo não é algo de Deus para a sua vida. E aí Deus vai comunicar ao seu coração que aquilo que você está pedindo não é o que você precisa, e aí vai encerrar o seu processo de oração. Às vezes, o que você pede é algo, sim, que Deus quer e vai te dar, mas no tempo dele, no cronograma dele, não no teu. Algumas pessoas, elas me perguntam: até quando eu devo orar por algo? Eu já ouvi algumas vezes, ao longo do ministério pastoral, essa pergunta, de mais de uma pessoa: até quando eu devo orar por algo? Você já pensou nisso? Alguma vez na sua vida? Até quando eu vou orar por isso? Até quando eu devo insistir? E a resposta é muito simples. Você para de orar. Em primeiro lugar, se você já recebeu a resposta, você para de orar. Em segundo lugar, você para de orar se você entendeu de fato que aquilo não é algo de Deus para você. Deus, no teu processo de oração, comunicou ao teu coração: essa não é a minha vontade. Porque quando a gente ora, a gente vai desenvolvendo intimidade com Deus, a gente vai se aproximando dEle, a gente vai alinhando nosso coração com Ele, com o coração dEle, e a gente vai entendendo o que é de Deus e o que não é de Deus. Então a gente para de orar a partir do momento que a gente entende, de uma maneira clara e inequívoca, que aquilo não é de Deus. E uma outra razão pela qual a gente para de orar é quando Deus manda a gente parar. Por exemplo, lá em 2 Coríntios capítulo 12, Paulo vai falar de um espinho na carne, e ele fala que orou a Deus a respeito daquela situação 3 vezes. E aí Deus fala lá está registrado lá em 2 Coríntios 12, 9. Deus respondeu para ele: a minha graça te basta. Eu não vou te dar o que você está pedindo, para de orar, a minha graça te basta. Por que Paulo não orou 4, 5, 10, 100 vezes, 200 vezes, por causa daquele espinho na carne, apresentando aquela situação? Porque Deus falou para ele: para. Se Deus falar para você para, você para. Mas se você não recebeu sua resposta, se você não entendeu que aquilo não é a vontade de Deus, se Deus não deixou isso muito claro para você, e se você não recebeu uma ordem de Deus para parar de orar, você deve insistir em oração pela tua causa. A gente tem inúmeros testemunhos de pessoas que oraram anos e anos, a fio, mais de 30 anos, pela conversão de um cônjuge. E a resposta veio. Não desanima, não perca a fé. Insista, persista. Deus, Ele está se movendo. E Ele já, enquanto você está orando, mesmo que você ainda não recebeu a tua bênção, a tua vitória, Ele já está trabalhando na tua vida. Ele já está trabalhando no seu coração. Ele já está produzindo coisas maravilhosas em você.